Boa noite. A retrospectiva desta sexta-feira é do mês de novembro. Vamos rever como foi a inauguração do Passo Fundo Shopping. São 170 operações, incluindo lojas, restaurantes, cinema e muito mais. Reveja ainda. Maioria dos vereadores aprova a proposta para modificar o Plano Municipal da Educação. Especificando gênero masculino e feminino, a gente especifica que em sala de aula seja tratada a diferença entre os gêneros masculino e feminino, o respeito à mulher, o combate ao machismo, ao preconceito, esse tipo de divergência que a gente não pode ter na nossa sociedade ainda, em 2019 já. Passo Fundo Shopping é realidade desde o mês de novembro. O empreendimento oferece o que é de mais moderno para o consumo, lazer e entretenimento. Reveja neste bloco como foi a inauguração. São 170 operações, incluindo lojas, restaurantes, cinema e muito mais. Ao todo, são 60 mil metros quadrados de área construída e um investimento que superou os 200 milhões de reais. Para um dos idealizadores da obra, a chegada do empreendimento marca um novo rumo para o bairro, a cidade e a região. Eu digo assim, que é antes e depois do shopping, porque nós hoje aqui nós vamos ter uma opção de compras também e também de gastronomia e lazer. Isso vai ser um shopping para tudo, então acho que também é importante salientar que o shopping de antigamente não cabe mais, nós temos que ter inovação permanente em função de poder dar a alternativa para o consumidor. Isso é importante salientar. Então esse vai ser um shopping de inovação permanente e nós construímos uma obra muito bonita, com arquitetura avançada. Nós estamos aqui fazendo uma obra para décadas e décadas, isso é importante salientar, né? Então, nós estamos construindo para o futuro, não para imediato. Depois, o que nós usamos na obra? O material que foi usado no empreendimento é dos melhores. Então, vocês notam aqui, depois, pela própria praça de alimentação, por tudo que foi usado, nós procuramos sempre construir coisa boa, isso que nós fizemos na vida toda. Então aqui também a gente tornou da maior maneira possível tornar essa obra, além de bonita, bem construída. Isso que nós salientamos sempre, junto com meus investidores e com as pessoas que trabalhou aqui nesse empreendimento. A expectativa é de crescimento em diversos setores. O empreendimento gerou mais de 2.000 vagas diretas de emprego e outras 1.000 vagas indiretas. O investidor Sérgio Maia destaca os motivos das apostas em Passo Fundo. Primeiramente porque é uma grande cidade. Nós estamos falando da terceira cidade do estado, potencial de crescimento enorme, já vem crescendo. Tem educação de qualidade, tem serviços médicos hospitalares de qualidade, tem um povo maravilhoso, merece o orgulho que tem na cidade, tudo de bom que a cidade tem. E os números disseram que nós estaríamos certos se viéssemos para aqui. Então estamos muito felizes porque tomamos a decisão certa, é um investimento pesado, é um investimento grande, mas vai ser um ponto de encontro, um ponto da comunidade, não apenas para compras. A gente quer que as pessoas venham aqui para comer um sorvete, um picolé. É um centro comunitário, um centro de diversão, de lazer, de cultura. Vamos ter cinemas, vamos ter tirolesa, né, conforme o Vinícius falou. Então assim, a gente quer que seja um espaço de alegria. A nova praça moderna da cidade de Passo Fundo. Para todo esse investimento tomar forma, foi preciso planejamento, tornando um terreno simples em um enorme centro comercial. Segundo o arquiteto responsável, Manuel Doria, a obra reúne inovação, conforto e segurança. Não é simplesmente um equipamento que está ali solto, individualizado naquele espaço urbano. O pensamento é muito amplo. Então, desde o início, quando foi analisado o terreno, o perfil do projeto, o trabalho em 3 níveis, né? O terreno tem uma declividade muito grande, a questão da sustentabilidade, o tamanho do empreendimento. Todo o projeto hoje é desenvolvido em cima de pesquisas, né? Então, quantidade de lojas,
dimensionamento da quantidade de vagas, expectativa que o consumidor tem, e tudo isso é somado e colocado, vamos dizer, no papel, literalmente. Então, acho que um dos grandes desafios que foram, que tive aqui no projeto, foi a questão da topografia, né? Nós temos um declive muito grande e precisava criar uma relação com a cidade, uma relação que fosse respeitosa, né? Quando você vai num shopping, às vezes esse empreendimento ele acaba querendo se sobrepor, né, à cidade. Aqui, na fachada para Presidente Vargas, eu procurei estabelecer uma relação muito contida, apesar de elementos bem diferenciados, como a onda da entrada, que é uma coisa que a ideia é acolher as pessoas, a própria volumetria em vidro, uma arquitetura mais limpa, e até a entrada na parte do L0, que seria o nosso primeiro pavimento, onde a maioria vai acessar o empreendimento através de carro, você já tem um diferencial, ou seja, uma magnitude do empreendimento. Então, quando vocês avaliarem o empreendimento, começarem a utilizar, vocês vão observar que quem entra pelo L0, ele já tem uma relação da grandiosidade que o empreendimento tem. Na fachada, ele por si só já reflete, né, que é um shopping, tem uma relação espacial significativa, esse respeito que eu comentei, e internamente você vai desfrutando desses espaços com uma relação com o exterior, né, com amplos malls, amplos corredores, luz natural, um paisagismo que recria as áreas urbanas, os corredores que recriam ruas, os ambientes onde as pessoas possam passear, sentar, conversar, fazer negócios, ser uma extensão da cidade. Como eu comentei ali, o shopping é um empreendimento privado, mas ele acaba tendo a cidade adota como um empreendimento público. É a praça onde você leva seus filhos com segurança, com agradabilidade, com conforto térmico, onde você vê pessoas, né, você vê o que está acontecendo no mundo. E a inauguração oficial, com a presença de autoridades, aconteceu na noite de ontem. Todos são unânimes em dizer que o impacto não será apenas para os consumidores, mas principalmente para a economia regional. Hoje é um dia histórico para Passo Fundo. É mais uma oportunidade que está sendo concretizada na cidade. É um sonho da comunidade e com certeza dos investidores. É um espaço a mais, um local a mais para a comunidade e a região terem opções de compra e de lazer. Então a Câmara de Vereadores sempre apoiando esses investimentos, temos que só agradecer. Podemos dizer assim, é um momento de gratidão da comunidade de Passo Fundo, qual eu represento, pela ideia desses investidores fazer esse grande shopping em Passo Fundo, que vai gerar muito emprego, vai trazer muitas pessoas da região e de outros estados para Passo Fundo, trazendo recursos, imposto e ajudando a cidade a crescer. Então, é uma noite histórica, importante para a cidade e nós temos que só agradecer. Além de Passo Fundo, a importância para o bairro São Cristóvão, uma área que já estava sendo inútil há muitos anos e agora ganha um shopping moderno, um shopping, os maiores shoppings da região norte do estado do Rio Grande do Sul. Passo Fundo está de parabéns, parabéns à família Roso pelo empreendimento. Com certeza, o ponto de Passo Fundo será o Passo Fundo Shopping a partir de agora. O shopping é uma novidade que agrega muito a economia de Passo Fundo, traz novos investimentos, centenas de novos empregos, eleva a autoestima e, acima de tudo, confirma uma tendência positiva de crescimento e de consolidação de Passo Fundo como uma das 3 cidades mais importantes do Rio Grande do Sul. Agora a gente faz um intervalo e no segundo bloco vamos relembrar a votação que modificou o Plano Municipal da Educação. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer.
Não há nenhum motivo para os pais terem medo de vacinar suas crianças. Pelo contrário, eu acho que eles têm que comemorar, né, muito que existe vacina protegendo seu filho de doenças como a poliomielite, como o sarampo, como a rubéola e outras. Em novembro do ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou um substitutivo ao Plano Municipal da Educação. Mas antes de saber o resultado, a gente lembra como foi o processo de construção desta proposta. A legislação gera polêmica desde 2015, quando foi discutida pela primeira vez. Na época, o documento com 20 metas para a área foi amplamente debatido e aprovado com 59 emendas e subemendas. No ano passado, por exemplo, um projeto retirando o termo gênero do plano da educação foi arquivado. A iniciativa era dos vereadores Matheus Vespi e Ronaldo Rosa. Não éramos vereadores quando o Plano Municipal da Educação foi aprovado, que teve discussão aqui na Câmara. A gente sabe que teve audiências públicas, mas essa questão da inclusão do termo gênero no Plano Municipal da Educação passou batido para a maioria da população, mesmo que o projeto fosse um projeto público, haja visto que hoje a população, sabendo de tudo que está acontecendo, está surpresa até com isso, está se manifestando de uma forma contrária à manutenção desse termo no Plano Municipal de Educação. Naquela época, alertados, eu e o vereador Matheus Vespi apresentamos um projeto de lei que retirava o termo gênero do Plano Municipal de Educação. Infelizmente, o projeto não andou, ele recebeu parecer contrário nas comissões e não chegou a vir ao plenário para votação. Recentemente, o tema voltou ao debate com a apresentação de outro projeto. O autor do substitutivo é Roberto Gabriel Tozon. Ele propôs a inclusão das palavras feminino e masculino ao termo gênero do plano municipal. Assim, a nova lei modifica ao todo 7 estratégias que estão presentes em 5 metas. Na verdade, o que a gente quer fazer é deixar o Plano Municipal de Educação, né, em consonância com a nossa lei orgânica, com o nosso sistema jurídico brasileiro, com a Constituição Federal, com o nosso regime previdenciário, com a lei de execuções penais, com toda essa gama de dispositivos jurídicos que estabelecem que as pessoas são divididas entre gênero masculino e feminino. Você já pensou, amanhã depois, você trabalhar, eu, por exemplo, Roberto, sempre fui homem, né, fazer uma declaração, dizendo, na hora da minha aposentadoria, dizendo que, na verdade, eu sou uma mulher presa ao corpo de um homem, essa mulher é uma homossexual, por isso que ela gosta de mulheres, por isso que eu sempre namorei mulheres, né? Mas que eu tenho direito a me aposentar antes, porque eu sou uma mulher. Teve alguns países, né, que já aconteceu isso, já aconteceram esses precedentes e a gente fala, chega a ser absurdo. Mas é uma baita de uma deixa para que essas coisas aconteçam. Ademais, especificando gênero masculino e feminino, a gente especifica que em sala de aula seja tratada a diferença entre os gêneros masculino e feminino, o respeito à mulher, o combate ao machismo, ao preconceito, esse tipo de divergência que a gente não pode ter na nossa sociedade ainda, em 2019 já, que a gente está chegando, né? Hoje, se um professor, por exemplo, vier a tratar de teoria de gênero, de ideologia de gênero, que hoje ficou claro aqui na Câmara de Vereadores que eles querem tratar disso, isso não vai estar em consonância com o Plano Municipal de Educação. O texto tramita no Legislativo desde fevereiro e, após a análise dos aspectos constitucionais e técnicos, recebeu parecer favorável da Procuradoria. A decisão foi seguida pelas comissões de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e do Interior e de Finanças, Planejamento e Controle. Já de Constituição e Justiça e de Cidadania e Direitos Humanos queriam o arquivamento. Com este resultado, o substitutivo foi liberado para ser discutido em plenário. Desta forma, o assunto foi o principal tema na tribuna. Tivemos a decência, o respeito entre parlamentares, seja de uma situação, seja de outra, de trazer o debate a esse dia e a essa casa. Nos reunimos de maneira educada, vereador Alex, com o presidente Pedro Danelli, que soube conduzir todo o andamento. Respeitamos todos os prazos regimentais.
e num acordo de vereadores da Comissão de Finanças, ao qual sou titular, semana passada na presidência acertamos que o projeto viria à votação hoje, né, vereador Matheus? Que o projeto seria debatido em plenário e hoje está aqui cumprido. Independente do posicionamento ideológico que os parlamentares possam vir a ter, e é natural e até necessário que nós tenhamos divergências ideológicas, divergências de pensamento, porque isso enriquece o debate. Afinal, quando nós conversamos e dialogamos com aqueles que pensam de modo diferente, nós temos a oportunidade, ou para refletirmos sobre o nosso ponto de vista, e aí mudarmos de opinião, ou até mesmo refutarmos o ponto de vista daquele que pensa diferente, e, de certa forma, ficarmos mais convictos daquilo que anteriormente ao diálogo pensávamos. Isso só se dá pelo diálogo, pela discussão, afinal, democracia só se aprimora por meio da prática democrática, é fazendo a democracia que nós melhoramos a nossa prática democrática aqui em Passo Fundo, e isso só vai se dar colocando as discussões em plenário. As mudanças no Plano Municipal de Educação, elas devem advir da sociedade e não de um grupo de vereadores. Estamos atropelando a ordem prevista numa legislação que vale para o Brasil inteiro. Vários municípios que procederam desta forma, presidente, e não são poucos, já tiveram a sua legislação anulada, considerada inconstitucional, tornada sem efeito. Qual é o compromisso desta Câmara de Vereadores? Quando nós tomamos posse aqui, nós juramos defender o quê? A Constituição brasileira e a lei orgânica do nosso município. E para acompanhar o debate em torno do uso do termo gênero nas escolas, representantes de diferentes segmentos sociais lotaram a Casa do Povo. O plenário ficou literalmente dividido. De um lado, entidades e cidadãos conservadores assistiram às manifestações com cartazes de apoio ao substitutivo e a favor da família. De outro, estudantes e educadores que em vários momentos interromperam a sessão com palavras de ordem contra a alteração no plano municipal. Este grupo de pais acredita que a maneira como a palavra gênero está expressa na lei atual prejudica a formação das crianças. Esse substitutivo é conforme os nossos ideais, de nós podermos educar as nossas crianças da forma com que nós quisermos. Nós entendemos que os professores devem sim ajudar na educação, porém cada um na sua área. Nós não sabemos quem está à frente da sala de aula, se é uma pessoa capacitada para estar instruindo os nossos filhos acerca do gênero. Então, acreditamos sim que a criança deve crescer naturalmente. Tenho filhos, uma em idade tenra escolar, né? E acredito que as crianças não devem ser influenciadas, devem crescer naturalmente, sim, e no futuro, cada um tiver a sua orientação sexual, deve ser respeitada. Então, o que nós queremos, sim, é respeito, que todas as crianças tenham educação, mas que essa educação seja pelo próximo e não sendo obrigados a ouvirem coisas com as quais a sociedade, na sua maioria, não concorda. Eu reforço a posição de que não há nenhuma posição de intolerância, nenhuma questão de respeito ou não respeito. Nós todos, como sociedade, sempre respeitamos toda a diversidade. Porém, nós entendemos que gênero, biologicamente falando, existe gênero masculino e gênero feminino. Isso é provado pela biologia. Depois, além da biologia, o aspecto social. Sabe-se
que dessas pessoas que apresentam disfunções do ponto de vista de entendimento de sua sexualidade, acabam tendo 50% delas problema de suicídio ou tentativa de suicídio. Então nós entendemos que expor as crianças em tenra idade a esse tipo de realidade não está adequado enquanto educação, porque esta educação tem que ser dada pelos pais ou então por profissionais que sejam capazes de desenvolver o tema, porque eu não posso pegar um professor, embora se diga da liberdade de cátedra para defender aquilo da área de sua formação, porque um professor de matemática não pode ter liberdade de cátedra para falar de biologia. Integrantes do Centro Municipal de Professores consideram o substitutivo antidemocrático e ilegal. Segundo a entidade, que há 3 anos participou da construção do plano, a revisão do texto só poderia acontecer no 2º semestre de 2019. Nós achamos que ele não respeita o processo todo que foi feito e que está estabelecido no próprio plano. Ele simplesmente não considera isso, então ele já é antidemocrático por isso. Quer dizer, os vereadores aprovaram, a legislatura anterior, naturalmente, aprovou esse projeto assim, o prefeito sancionou, e ele entrou em vigor, né? E agora simplesmente essa gente que está apoiando a mudança do projeto é gente que nunca entrou numa escola pública. Eu desafio encontrar um que entrou numa escola pública e sabe o que acontece lá dentro da nossa realidade de escolas públicas. É preciso você acreditar que os professores todos são mal intencionados, né? Que são pervertidos, que não são gente séria, e que são ignorantes também, porque vão tentar mudar uma coisa que não é da alçada deles. Né? Nós simplesmente precisamos considerar essa realidade que se apresenta. Por que nós haveríamos de mudar a sexualidade de uma criança numa sociedade que é francamente machista e heterossexual? Em outras palavras, é muito mais fácil você ser homem e ser hétero nessa sociedade. Por que eu ia querer que alguém sofresse os preconceitos de ser homossexual? Então, por que eu haveria de alterar isso? Se é que eu tivesse essa possibilidade. Quer dizer, eu não tenho a possibilidade, nem eu, nem ninguém. Ninguém muda a sexualidade de ninguém. Depois de aprovada, a proposta foi sancionada pelo presidente da Câmara e publicada no Diário Oficial. E hoje nós ficamos por aqui, mas não esqueça que na próxima segunda-feira acontece a sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2019. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.